é uma das cenas mais poderosas já escritas. Uma montanha inteira tremendo, envolta em fumaça e fogo, com o som de trombetas ecoando pelos céus, enquanto a voz de Deus entrega os 10 mandamentos. O Monte Sinai não é apenas um local na Bíblia. É o epicentro de 3 das maiores religiões do mundo. Um lugar onde o céu e a terra teriam se encontrado. A grandiosidade desse evento moldou a civilização ocidental. Mas, e se eu te dissesse que, até hoje, ninguém sabe com certeza onde fica essa montanha? Que o local mais importante do Êxodo, visitado por milhões de peregrinos ao longo dos séculos, pode ser o lugar errado? Essa busca pela verdade é o que nos move aqui. Se você também é fascinado por esses enigmas, inscreva-se no canal para não perder um único passo desta jornada. Por séculos, a resposta parecia clara, gravada em mapas antigos e na fé de incontáveis gerações. A Península do Sinai, no Egito. Especificamente, um pico rochoso conhecido como Jebel Musa, ou Montanha de Moisés. Ao seu lado, ergue-se o Monte Santa Catarina, o ponto mais alto do Egito. A tradição que aponta para este local é antiga e poderosa, solidificada no século IV pela peregrinação de Helena, mãe do imperador Constantino. Foi ela quem, segundo a tradição, identificou o local, levando à construção do Mosteiro de Santa Catarina, um patrimônio mundial da Unesco, que guarda a sarça ardente original. Por mais de 1.700 anos, monges, estudiosos e fiéis têm olhado para estes picos áridos com a certeza de que estavam pisando em solo sagrado, o mesmo solo que tremeu sob a presença divina. Mas aqui, o pilar da tradição começa a tremer. Quando a arqueologia moderna chegou ao Sinai, com suas ferramentas de datação por carbono e análise de solo, os pesquisadores esperavam encontrar um tesouro de evidências. Afinal, a Bíblia descreve não apenas um evento, mas um acampamento de mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, que viveram ao pé da montanha por quase um ano. Isso é o equivalente a uma cidade antiga surgindo e desaparecendo no deserto. No entanto, décadas de escavações exaustivas ao redor de Jebel Musa e Monte Santa Catarina não revelaram absolutamente nada. Nenhum fragmento de cerâmica do período correto, nenhuma fogueira antiga, nenhuma ponta de flecha, nenhum altar sacrificial, nenhuma evidência de um acampamento massivo. O solo está arqueologicamente estéril. Como isso é possível? Os céticos apontam para o óbvio. Talvez a história nunca tenha acontecido como descrita. Outros estudiosos oferecem explicações mais ponderadas. A vida nômade deixa poucos vestígios, e a população descrita na Bíblia poderia ser uma hipérbole, um número simbólico para representar a totalidade de Israel, e não um censo literal. O ambiente implacável do deserto, com suas tempestades de areia e erosão constante, é mestre em apagar a história. O deserto não guarda segredos por muito tempo. Ele os enterra ou os desfaz em pó. Para muitos acadêmicos, a ausência de evidências não é uma prova de ausência, mas sim uma consequência inevitável da passagem de 3 milênios em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. E assim, ficamos com um paradoxo desconcertante. De um lado, uma tradição de quase 2 milênios, apoiada por uma das instituições monásticas mais antigas do mundo. Do outro, um silêncio arqueológico ensurdecedor que desafia a lógica e a fé. Esse vácuo de evidências no local tradicional não enfraqueceu a busca. Pelo contrário, ele a intensificou. Se o Monte Sinai não está onde todos pensavam, então onde ele poderia estar? Esse mistério abriu as portas para uma busca frenética por locais alternativos, levando exploradores, cientistas e teólogos
a cantos esquecidos do Oriente Médio. A verdade, como veremos, pode estar escondida em um lugar que ninguém esperava, transformando uma história de fé em um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. Por mais de 3 milênios, uma história tem ecoado através de desertos e civilizações. A saga de um povo liberto da escravidão, guiado por um profeta até uma montanha de fogo e fumaça para receber a lei de Deus. O Monte Sinai não é apenas um local geográfico, é o epicentro de 3 das maiores religiões do mundo. Mas e se eu lhe dissesse que, por quase 2000 anos, estivemos procurando no lugar errado? A localização tradicional, no coração da Península do Sinai, no Egito, é um dos locais de peregrinação mais sagrados do mundo, guardado pelo antigo mosteiro de Santa Catarina. No entanto, este local sagrado guarda um segredo perturbador, um silêncio arqueológico absoluto. Se você acredita que a história pode ser desvendada através de evidências, prepare-se, pois o que estamos prestes a explorar pode mudar tudo o que você sabe sobre essa história. A narrativa bíblica é explícita. O Êxodo descreve um acampamento massivo, com mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, que viveram ao pé da montanha por quase um ano. Isso é o equivalente a uma cidade antiga surgindo e desaparecendo no deserto. No entanto, décadas de escavações exaustivas ao redor de Jebel Musa e Monte Santa Catarina não revelaram absolutamente nada. Nenhum fragmento de cerâmica do período correto, nenhuma fogueira antiga, nenhuma ponta de flecha, nenhum altar sacrificial, nenhuma evidência de um acampamento massivo. O solo está arqueologicamente estéril. Para os arqueólogos, este é o maior problema: a ausência total de artefatos, onde deveria haver uma abundância deles. Como isso é possível? Os céticos apontam para o óbvio. Talvez a história nunca tenha acontecido como descrita. Outros estudiosos oferecem explicações mais ponderadas. A vida nômade deixa poucos vestígios, e a população descrita na Bíblia poderia ser uma hipérbole, um número simbólico para representar a totalidade de Israel, e não um censo literal. O ambiente implacável do deserto, com suas tempestades de areia e erosão constante, é mestre em apagar a história. O deserto não guarda segredos por muito tempo. Ele os enterra ou os desfaz em pó. Para muitos acadêmicos, a ausência de evidências não é uma prova de ausência, mas sim uma consequência inevitável da passagem de 3 milênios em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Essa desconexão entre a fé e a ciência criou um vácuo, um mistério que atrai exploradores e teólogos há séculos. Se a montanha não está onde a tradição diz, para onde devemos olhar? A resposta, surpreendentemente, pode ter estado escondida à vista de todos, em um texto escrito quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 25, faz uma declaração geográfica que foi ignorada por séculos. Ele escreve: Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Não no Egito, na Arábia. Essa única frase, quase um comentário passageiro, acendeu a imaginação de uma nova geração de pesquisadores, que se voltaram para o leste, cruzando o Golfo de Áqaba, em direção a uma terra proibida e misteriosa. E assim, ficamos com um paradoxo desconcertante. De um lado, uma tradição de quase 2 milênios, apoiada por uma das instituições monásticas mais antigas do mundo. Do outro, um silêncio arqueológico ensurdecedor que desafia a lógica e a fé. Esse vácuo de evidências no local tradicional não enfraqueceu a busca. Pelo contrário, ele a intensificou. Se o Monte Sinai não está onde todos pensavam, então
Onde ele poderia estar? Esse mistério abriu as portas para uma busca frenética por locais alternativos, levando exploradores, cientistas e teólogos a cantos esquecidos do Oriente Médio. A verdade, como veremos, pode estar escondida em um lugar que ninguém esperava, transformando uma história de fé em um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. A busca por uma alternativa nos leva a um nome que é reverenciado e controverso em igual medida: Ron Wyatt. Um anestesista e arqueólogo amador com uma fé inabalável, Wyatt dedicou sua vida a encontrar evidências físicas para as narrativas bíblicas. Na década de 1980, seguindo a pista de Gálatas e outros textos antigos, ele se convenceu de que o verdadeiro Monte Sinai estava na antiga terra de Midian, hoje, o noroeste da Arábia Saudita. Lá, ele identificou uma montanha específica, conhecida localmente como Jabal al-Lawz, a Montanha das Amêndoas. O que ele e outros exploradores que o seguiram encontraram ali não era apenas uma montanha, mas um complexo de evidências tão impressionante que parecia ter sido arrancado diretamente das páginas do livro do Êxodo. A primeira e mais chocante característica de Jabal al-Lawz é seu cume. Enquanto as montanhas ao redor são de um marrom avermelhado típico do granito do deserto, o pico de Jabal al-Lawz é preto, como se tivesse sido carbonizado por um calor intenso e sobrenatural. A descrição bíblica fala de Deus descendo sobre a montanha em fogo, com fumaça subindo, como a fumaça de uma fornalha. Para os defensores desta teoria, a rocha enegrecida não é uma coincidência geológica, é a cicatriz física de um encontro divino, uma evidência visível da teofania que aterrorizou os israelitas. A aparência visual é tão distinta e tão alinhada com o texto que é difícil não sentir um arrepio ao comparar as imagens com as escrituras. Aos pés da montanha, as descobertas se tornam ainda mais específicas e perturbadoras. Os exploradores encontraram uma enorme rocha, com a altura de um prédio de vários andares, que está dramaticamente dividida em duas, com sinais claros de erosão hídrica massiva em sua base. Isso corresponde perfeitamente à história de Moisés, ferindo a rocha em Horebi, para que a água jorrasse e saciasse a sede de milhões de pessoas no deserto. Em um ambiente onde a chuva é extremamente rara, as marcas de um fluxo de água torrencial saindo daquela fenda são uma anomalia que exige uma explicação. Seria esta a lendária rocha de Horebe, um monumento silencioso a um milagre antigo? O que solidificou a teoria para muitos foi a descoberta de um grande altar de pedras na base da montanha, cercado por petróglifos, ou desenhos rupestres, que retratam figuras de bovinos. A semelhança com a história do bezerro de ouro é inegável. A Bíblia descreve como os israelitas, na ausência de Moisés, construíram um ídolo e um altar para adoração. Os desenhos em Jabal al-Lawz parecem representar o boi Apis, uma divindade egípcia, o que seria consistente com um povo recém-saído do Egito. É como se os próprios perpetradores tivessem deixado um registro de sua rebelião, gravado na pedra para a posteridade. Se você está achando essa investigação fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois estamos apenas arranhando a superfície dos maiores mistérios da história. Talvez a evidência mais convincente para os teóricos da conspiração não seja o que está lá, mas o que está ao redor. Hoje, Jabal al-Lawz é um local de acesso restrito, cercado por uma cerca de segurança e guardado pelo governo saudita.
A área foi declarada um sítio arqueológico protegido e a entrada é estritamente proibida. Por que um governo protegeria tão zelosamente uma montanha aparentemente comum no meio do deserto? Para os crentes, a resposta é óbvia. As autoridades sauditas sabem exatamente o que tem ali e estão suprimindo a descoberta para evitar um terremoto religioso e geopolítico. A cerca não protege a montanha dos curiosos, ela protege o mundo da verdade. Enquanto as evidências visuais de Jabal al-Lawz são inegavelmente cativantes, a investigação histórica responsável exige que passemos cada uma delas pelo crivo da análise científica. O entusiasmo dos exploradores amadores muitas vezes colide com a avaliação fria e metódica de geólogos e arqueólogos profissionais. O primeiro ponto de contenção é o cume enegrecido. Geólogos que estudaram a composição das rochas de Jabal al-Lawz, mesmo que à distância ou através de amostras limitadas, oferecem uma explicação muito mais mundana. Eles apontam que o pico é composto por rochas vulcânicas, como andesito e riolito, que são naturalmente escuras. A aparência queimada não seria resultado de um fogo divino, mas simplesmente a cor natural da formação geológica, que se destaca contra o granito mais claro da base da montanha. O caso da rocha de Horebe também enfrenta um escrutínio científico rigoroso. A imagem de uma rocha gigante partida ao meio com marcas de erosão hídrica é poderosa, mas geólogos explicam que esse fenômeno, conhecido como fraturamento por intemperismo, é comum em ambientes desérticos. A rocha pode ter sido dividida por ciclos de aquecimento e resfriamento ao longo de milênios, ou pela ação do gelo se expandindo em fendas durante raras noites de congelamento. As marcas de erosão hídrica, embora impressionantes, poderiam ser o resultado de chuvas torrenciais esporádicas que, embora raras, ocorrem na região e podem canalizar enormes volumes de água, esculpindo a rocha ao longo de milhares de anos. A ciência oferece uma explicação natural para o que parece ser um milagre. A evidência mais forte, os petróglifos do bezerro, também é a mais controversa. Arqueólogos especializados em arte rupestre da Península Arábica analisaram os estilos dos desenhos e os dataram. A conclusão da maioria dos especialistas é que esses petróglifos não são do período do Êxodo, por volta de 1400 a.C. Em vez disso, seu estilo é consistente com a arte rupestre de períodos muito posteriores, possivelmente da era pré-islâmica ou até mesmo mais recentes. Além disso, a representação de gado era extremamente comum na arte antiga da Arábia, pois esses animais eram centrais para a vida e a economia locais. Os desenhos poderiam simplesmente retratar a vida cotidiana, e não um ato específico de idolatria ligado à narrativa bíblica. O argumento do encobrimento pelo governo saudita também pode ser visto sob uma luz diferente. A Arábia Saudita tem investido pesadamente na preservação de seu patrimônio arqueológico, como o famoso sítio de Al-Ula. A cerca ao redor de Jabal al-Lawz pode não ser um ato de supressão, mas sim uma medida padrão para proteger um local de potencial interesse arqueológico contra vandalismo e escavações ilegais, até que uma pesquisa científica adequada possa ser conduzida. Para os acadêmicos, a proibição de acesso não é uma prova de conspiração, mas um obstáculo frustrante que impede a verificação ou refutação definitiva das alegações. Sem acesso irrestrito para equipes científicas internacionais, o debate permanece no campo da especulação. Assim, cada peça do quebra-cabeça de Jabal al-Lawz tem duas faces. De um lado, uma correspondência visual impressionante com a narrativa bíblica que alimenta a fé
e a imaginação. Do outro, uma série de explicações científicas plausíveis que despojam os achados de seu caráter milagroso, enquadrando-os como fenômenos naturais e coincidências. É um caso clássico de pareidolia em grande escala, onde vemos padrões significativos em dados aleatórios, ou estamos diante de evidências reais que a ciência convencional ainda não está pronta para aceitar? A verdade, como sempre, é complexa e se recusa a ser facilmente categorizada. Chegamos ao cerne do enigma. De um lado, temos o Monte Sinai tradicional no Egito, um local consagrado por séculos de tradição, mas que carece de uma única prova arqueológica para sustentar sua reivindicação. Do outro, temos Jabal al-Laws, na Arábia Saudita, um local que se encaixa na geografia bíblica e apresenta uma série de características visuais que espelham a narrativa do Êxodo de forma impressionante, mas para as quais a ciência oferece explicações naturais e céticas. O que devemos concluir? O estado atual do conhecimento nos deixa em um território de incerteza fascinante. A hipótese de Jabal al-Laws não é aceita pela maioria dos arqueólogos e historiadores convencionais, que a consideram uma teoria marginal, baseada em interpretações literais e evidências circunstanciais. O debate destaca uma tensão fundamental entre duas maneiras de ver o mundo: a fé e o método científico. Para os crentes, as correspondências em Jabal al-Laws são autoevidentes, uma confirmação física de sua fé. A ausência de provas no local tradicional e a abundância de sinais na Arábia são a prova de que a tradição estava errada. Para os cientistas, no entanto, correlação não implica causalidade. Uma montanha com um pico escuro perto de uma rocha partida não prova um evento divino. Prova apenas que montanhas e rochas têm características geológicas interessantes. Sem artefatos datáveis do período correto, como cerâmica, ferramentas ou restos de acampamentos, a teoria de Jabal al-Laws permanece apenas isso: uma teoria intrigante, mas não comprovada. A restrição de acesso imposta pelo governo saudita é a variável que mantém o mistério vivo e pulsante. Enquanto equipes de arqueólogos independentes e multidisciplinares não puderem realizar escavações sistemáticas, datação por carbono, análise geológica aprofundada e levantamentos completos da área, a questão não poderá ser resolvida. Essa falta de acesso alimenta tanto a esperança dos proponentes quanto o ceticismo dos acadêmicos. Os proponentes afirmam que a prova definitiva está logo abaixo da superfície, esperando para ser descoberta, enquanto os céticos suspeitam que uma investigação completa revelaria apenas mais rochas e areia, desfazendo o mito de uma vez por todas. No final, a busca pelo verdadeiro Monte Sinai é mais do que uma caça ao tesouro arqueológico. É uma busca por conexão com um passado que moldou o presente. Quer o êxodo tenha acontecido exatamente como descrito, simbolicamente ou nem um pouco, a história em si possui um poder inegável. Jabal al-Laws pode ser o palco perdido de um dos maiores dramas da história humana, ou pode ser um exemplo extraordinário da nossa necessidade de encontrar significado e padrão no mundo ao nosso redor. A montanha permanece em silêncio, guardando seus segredos sob um cume enegrecido e atrás de uma cerca de arame farpado, desafiando-nos a questionar, a explorar e a acreditar. A verdade sobre o Monte Sinai pode estar escondida por cercas, mas outros segredos estão sendo revelados por códigos de computador. Imagine um pergaminho bíblico queimado, transformado em carvão há milênios, impossível de ser aberto sem se desintegrar. Parecia perdido para sempre, até que uma inteligência artificial conseguiu ler o que estava escrito dentro dele sem desenrolar.
O que ela encontrou chocou os arqueólogos. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai mostrar como a tecnologia está ressuscitando as palavras perdidas dos profetas.